Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, a família e os amigos de vocês estejam bem. Eu sei que não está sendo fácil essa quarentena, que é uma situação difícil para todo mundo, mas a gente tem que manter a calma, ter fé de que dias melhores virão. E pensar que é melhor estar em casa preso, né, teoricamente preso, do que ligado preso a uma cama de UTI lutando pela vida. A aula de hoje é um tema bem pertinente à nossa atual realidade, né, que é a morte e o processo de morrer. Então, assim, eu peço que vocês primeiro lembrem da nossa primeira aula, certo? Quando a gente falou respondeu aquele questionário, e aí eu perguntava o que é que vocês traziam no coração, o que é que vocês traziam na bagagem, o que é que vocês esperavam encontrar na estrada, e vocês mencionaram todos os sonhos, todos os desejos, a vontade de concluir o curso, a vontade de ajudar pessoas, a vontade de orgulhar a família de vocês, de passar num concurso e arranjar um emprego para conquistar bens materiais, porque a gente também precisa ter um pouco de estabilidade, que é para vocês se manterem firmes e fortes nesse período de quarentena e com o intuito de continuar no curso e concluir o curso e alcançar os objetivos de vocês. Então, assim, a gente está vivendo um momento que é diferente para todo mundo, uma situação que não foi pensada por ninguém, onde muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão morrendo, e então a gente tem que pensar que essa questão da morte, ela faz parte do nosso cotidiano de trabalho. Embora os profissionais de saúde, eles procurem se afastar da morte, mas ela é um tema presente, tá bom? Então, assim, se a gente estivesse em sala, eu ia pedir para levantar a mão quem deseja morrer. E eu acredito que ninguém ia levantar a mão. Até porque se levantasse, seria alguém que tivesse com algum problema de depressão, e isso é assunto para a aula de saúde mental, que é uma outra disciplina. Por que, professora, que ninguém ia levantar a mão? Porque apesar de todos os problemas, a vida é bonita e ela é desejada, e a gente tem que procurar viver da melhor forma possível. Mas, como a gente tem que falar de morte, né, eu começo minha aula com o texto do Rubem Alves, e também eu trago a figura de Pietà, que é uma obra de arte de Michelangelo, que ela representa Nossa Senhora com Jesus Cristo nos braços. Porque independente de qualquer religião, que aqui todo mundo é livre para escolher a religião que quer, a gente não pode deixar de reconhecer que essa mãe sofreu vendo todo o calvário de Jesus, ainda mais que o filho dela era inocente, ele não tinha culpa de nada. Mas ela aceitou e ela estava ali para receber o corpo dele. Então, assim, existem duas datas que são marcos na vida de qualquer pessoa. Uma delas é a data de nascimento e a outra é a data de morte. Então, tal que se você for num cemitério, quem já foi no cemitério, teve a oportunidade de ir, deve ter observado que na sepultura tem uma plaquinha, e nessa plaquinha tem uma estrela que representa a data de nascimento e uma cruzinha que representa a data de morte. Então, assim, os profissionais de saúde, eles estão em contato com a morte, mas eles procuram fugir dela, mas a gente tem que ter preparo para lidar com essa situação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu vou falar primeiro da vida profissional, depois a gente fala sobre a questão da vida pessoal, tá? Tem uma psiquiatra, ela não é enfermeira e não é psicóloga, Elizabeth Kubler-Ross, vocês me perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas eu não sei falar russo, eu não sei se é russo ou é alemão o sobrenome dela. Eu sei que ela era psiquiatra, e ela colocou uma teoria de que quando o paciente tem certeza da proximidade da morte, um paciente terminal, que ele recebe o diagnóstico que ele tem 6 meses, 3 meses, 2 meses de vida, ele passa por estágios, tá? São 5 estágios. Segundo ela, tanto o paciente quanto os familiares podem vivenciar essas 5 fases, e geralmente ela acontece nessa ordem que eu vou colocar para vocês. O primeiro estágio é a fase da negação. Não, eu não. Ele não aceita que isso vai acontecer com ele. Até porque quem de vocês gostaria de saber que iam ter seus planos interrompidos, né? Seus planos pessoais, seus planos profissionais, a sua vida ia acabar. Imagine hoje vocês receberem um diagnóstico de que vocês têm uma doença incurável e que vocês só têm 6 meses de vida. O que vocês iam fazer nesses 6 meses de vida? Então, assim, segundo a psiquiatra, muitos pacientes tendem a negar e tendem a se isolar. É uma forma de punição que ele encontra
com relação aos familiares. Só que essa fase, ela não demora muito, porque ele tem que negar a situação e ficar isolado das demais pessoas. Aí o que acontece? Ele parte para uma segunda fase. Professora, e qual é essa fase? Aí vem a fase da raiva, da revolta, né? Então, assim, no filme do Pat Adams, que eu pedi para vocês assistirem, tinha um paciente que demonstrava bem isso. Eu não recordo o nome do paciente, mas era aquele cliente que todas as enfermeiras alertaram o Pat para não adentrar no quarto. E ele, teimoso, entrou e ele foi expulso. Vocês também viram no filme que, com o decorrer da história, o Pat conseguiu se aproximar dele e estabelecer um vínculo com o paciente. Mas assim, voltando para a nossa teoria, né? O que acontece? Esse paciente se questiona, por que eu? Porque justo comigo, eu que sempre fui tão bom, tem tanta gente ruim no mundo. E aí ele fica hostilizando tanto os familiares quanto os profissionais de saúde que cuidam dele. Ele desenvolve até essa teoria paranoide. Porque se tem tanta gente ruim no mundo, isso foi acontecer justo comigo, que sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, vivo de casa para o trabalho, sou uma pessoa religiosa, pratico a caridade. Felizmente, essa fase não dura muito, porque ele passa a maltratar todo mundo. Aí ele adota uma nova estratégia. Quem está dizendo isso não sou eu, é a teoria da Elizabeth, tá? A terceira fase é a fase da barganha. Professora, o que é isso? Ele passa a negociar diretamente com Deus. Como muitas das vezes esse paciente ele não tem nada a oferecer, ele vai oferecer a própria vida. Aí o que ele diz? Né? Essas negociações normalmente elas são feitas em segredo, no sigilo, só o paciente e Deus, nas orações dele. Se eu ficar bom, se eu ficar curado, eu vou me dedicar à caridade. Se eu ficar bom, se eu ficar curado, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou procurar fazer o bem. E aí ocorre uma mudança no comportamento. Que mudança é essa? Como ele está negociando direto com Deus, ele passa a ser uma pessoa melhor. Afinal, Deus não ia aprovar. Deus não aprova que a gente maltrate, que a gente hostilize as pessoas. Até porque Jesus Cristo, que foi que ele procurou ensinar? Que o maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo, né? Isso é válido para a nossa vida, independente de estarmos doentes ou não, a gente tem que procurar fazer isso, tá bom? Então, assim, durante essa fase, ele começa a barganhar, ele tenta negociar com Deus. Só que, infelizmente, isso não acontece, né? Ele não se vê curado. Aí ele passa para a quarta fase, que nessa quarta fase vem a questão da depressão. Aí esse paciente ele tende a se apresentar apático, ele costuma se apresentar triste. É a ficha de que realmente ele está doente. Ele vai apresentar-se debilitado e aí ele percebe que está próximo dele fazer a longa viagem, né? Viagem essa que todos nós vamos fazer, nós só não sabemos a data, certo? Depois da depressão, vem a quinta fase, que é a fase da aceitação, porque a morte é um processo de aceitação. Nessa fase, esse paciente vai se apresentar calmo, ele vai se apresentar sereno, é quando ele conversa com a família, e aí ele deixa resolvido algumas questões, tipo, onde ele gostaria de ser enterrado, o que ele quer que a família faça depois que ele se vá, o que ele espera que aconteça. Tá? Então, assim, são 5 fases, tanto o paciente quanto os familiares podem passar por essas 5 fases e normalmente elas seguem essa sequência, certo? Professor, e com relação à nossa vida à nossa vida pessoal, o que a psicologia diz? A psicologia nos esclarece que a morte ela precisa ser discutida. Muitas pessoas nem falam nesse nome, né? Nem pronunciam a questão da morte, com medo de que possa atrair. Então, assim, a gente tem 2 certezas na vida. O dia que a gente nasceu e que um dia a gente vai morrer. É uma coisa que a gente não vai escapar. Então, a gente tem que procurar conversar com os nossos familiares. Como? Colocar para eles a questão da doação, né? Se vocês tem vontade de que os órgãos de vocês sejam doados, se vocês tiverem uma morte encefálica e que esses órgãos possam ser doados, se vocês concordam em doar, se vocês têm predileção para ser enterrado em determinado local. Muitas cidades já possuem crematório, então assim, as pessoas que moram em cidades que têm crematório podem optar pela opção de ser enterrado ou pela opção de ser cremado. Tem gente que
escolhe até o local onde gostaria que as cinzas sejam jogadas. Aqui em Teresina a gente ainda não tem essa realidade, né? No Piauí, geralmente as pessoas morrem e elas são sepultadas. O que a gente ainda pode estar escolhendo é o local que a gente gostaria de ser enterrado e deixar esclarecido para os nossos familiares o que a gente espera que eles façam, né? Tipo, se você tem um animal de estimação, com quem que você quer que aquele animal de estimação fique, algum bem material que você tem para quem que você quer deixar, esse tipo de coisa. Mas ela precisa ser um assunto difícil, mas que ele precisa ser discutido. Quando a gente trabalha a questão de morte na família, muitas vezes a gente até facilita, no caso, a gente tem criança ou adolescente, da forma como eles vão encarar esse processo de morte, tá? Então, assim, a gente falou da teoria de Elizabeth, né? A gente falou de como a psicologia encara o processo de morte na nossa vida pessoal, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão do código, do que o nosso código de ética diz, né? Primeiro que a gente não pode esquecer que numa situação de morte, a gente tem que prestar atenção à família, cuidar da família de um paciente terminal, cuidar de uma família de uma pessoa que já veio a falecer é um ato de solidariedade. Mas assim, o nosso código de ética, no artigo 3º, ele ressalta que o profissional de enfermagem, ele respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. A gente já bateu muito essa questão em sala de aula, né? Que independente da raça, da opção sexual, da condição financeira, a gente tem que respeitar todos os nossos pacientes, tratar todos da mesma forma, cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado. Afinal de contas, enfermagem é gente que cuida de gente. Então, assim, a gente vai procurar tratar todos da mesma forma. E aí, ele traz nesse artigo 32 o dever, um dever que é respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. Então, assim, nada de ficar observando detalhes do corpo desse paciente, fazer comentários maldosos relacionados ao corpo desse paciente. Eu acho que vocês devem lembrar da polêmica que aconteceu com o cantor Cristiano Araújo quando ele veio a falecer. Não foi a equipe de enfermagem, foi lá o pessoal do necrotério que filmou, que colocou no WhatsApp. Então, assim, isso é altamente errado, isso é altamente antiético, né? Do mesmo jeito que a gente vai cuidar daquele trabalhador rural que é desconhecido, a gente pode cuidar de uma pessoa importante. Agora mesmo, por conta dessa pandemia, o apresentador do Piauí TV foi internado, Marcelo Magno, e ele estava hospitalizado aqui em Teresina, numa instituição particular, e ele era atendido por médicos, por enfermeiros, por técnico de enfermagem. Então, assim, não é porque ele é uma pessoa pública, uma pessoa importante, que você vai estar tirando foto, expondo essa pessoa nas redes sociais. Lembrando, sempre que a gente for tirar alguma foto de qualquer paciente, a gente tem que pedir autorização, dizer para ele que vai tirar a foto e perguntar se ele aceita divulgar, né? Agora a gente tem que procurar se colocar no lugar do outro. Se você for tirar uma foto, não tirar uma foto que expõe esse paciente, que constranja aquele paciente. Tirar uma foto de uma situação que não tenha tanta exposição. Muitas vezes é melhor você tirar a foto já de quando esse paciente está bem, de quando esse paciente estiver sorrindo, no momento melhor do que naquele que ele está bem angustiante, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer que a morte é o último acontecimento e que durante este momento o enfermo ele precisa ser assistido, e essa assistência tem que ser da melhor forma possível. Então, assim, de repente você está acompanhando um paciente, esse paciente no momento da morte, ele pede para você fazer uma oração com ele, não custa nada você tirar um tempinho e fazer essa oração, se ele quiser cantar uma música. Então, assim, vai depender do comportamento desse paciente. Não é porque você sabe que esse paciente é um paciente terminal que você vai deixar de fazer as medicações no horário que essas medicações têm que ser feitas, de trocar a fralda, de fazer o banho no leito. Não, você tem que dar toda a assistência da forma como você gostaria de receber. E não esquecer que cuidar da família de um doente terminal é um ato de solidariedade, tá? Então, assim, eu coloquei na aula também cuidados com o corpo após a morte. Quais são os objetivos? Preparar o corpo para o funeral, preparar o corpo para a autópsia e facilitar a identificação do corpo. O que acontece após a constatação do óbito? Observar a hora, tá? Fechar os olhos do morto, se esse morto ainda estiver com o olho aberto, retirar da cama travesseiro e roupas extras, cobrir o corpo com um lençol. Professora, qual é o material que a gente vai utilizar, tá? Algodão, atadura de crepe,
uma pinça, esparadrapo, etiqueta de identificação, 3 a 4 etiquetas, cuba-rim, luva de procedimento, 2 lençóis, bacia com água e luva de banho se necessário. Professora, toda vez que o paciente morre, a gente tem que dar banho? Não, só se esse paciente estiver visivelmente sujo, né? Pacientes que sofreram um acidente, pacientes que foram vítimas de arma branca, ou arma de fogo, que eles estão ensanguentados, se ele liberou alguma secreção, aí você vai fazer a higienização. Lembrando que são procedimentos, mas que vocês vão ter que seguir a rotina da instituição na qual vocês vão trabalhar, porque, embora existam procedimentos padrões, cada instituição segue um protocolo e vocês vão obedecer ao protocolo daquela instituição, tá bom? Então, assim, alguns procedimentos: prestar assistência à família, né? Você vai comunicar à família que aquele paciente veio a óbito. Depois você vai colocar o paciente em posição anatômica, elevando ligeiramente a cabeça desse paciente, fechar os olhos com compressas de água fria ou gelada, ou ainda no caso éter. Aí você vai desligar aparelhos e soldos conectados ao paciente, se estes estiverem conectados, né? Proceder à higienização do corpo, vestir o corpo com roupa pessoal e colocar a prótese dentária, no caso de pacientes que fazem uso de prótese, fixar mandíbulas com atadura, cobrir o corpo com lençol, identificar o corpo com impresso próprio, encaminhar o corpo ao necrotério, entregar pertences para a família. Gente, a gente tem que devolver tudo. Celular, carteira, o dinheiro que está dentro da carteira, os cartões de crédito, aliança, cordão de ouro, relógio, tudo. As fraldas descartáveis, o óleo de girassol, os produtos de higiene, tudo a gente devolve para a família. A família é que decide o que ela vai fazer com aqueles pertences. Às vezes acontece do paciente sofrer um acidente de trânsito e aí as pessoas se aproveitam daquela situação para ficar com os objetos daquele paciente. Mas isso é errado, a gente não pode ficar com as coisas dos outros, principalmente quando a gente está cuidando de um paciente em ambiente hospitalar. A gente devolve tudo para a família é quem decide o que vai fazer com aqueles objetos. Professor, e se a família quiser me dar alguma coisa? Aí você vai saber se a rotina da instituição que você trabalha permite que você receba aquilo que a família quer lhe dar, tá? Não coloque o emprego de vocês em risco por conta de R$50, por conta de R$100, por conta do que quer que seja, tá certo?